O filho do rei de Kerkercal disse que iria ver a batalha e que logo traria ao rei, seu pai, a notícia segura de quem haveria de ser o rei das criaturas naquele ano. A guerra estava terminada quando ele chegou, exceto por uma luta entre o grande corvo negro e uma serpente. E parecia que a serpente venceria o corvo. Quando o filho do rei percebeu isso, ajudou o corvo e, de um golpe, arrancou a cabeça da serpente. Quando o corvo recuperou o fôlego e viu que a serpente estava morta, disse: Por esse favor que tu me fizeste hoje, vou te mostrar uma paisagem. Sobe aqui na base das minhas asas. Alô pensantes, Galto aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem no YouTube. Hoje, para esse segundo dia do Clube do Conto Vega, na companhia de... Maílson Souza. Olá, gente. Eu sou Maílson, Notas de Observador, e estou aqui com o Dalton para compartilhar esse espaço com ele, lendo um conto por dia com vocês. Exatamente. Então vamos aproveitar esse gancho do Maio só para poder relembrar o que é esse Clube do Conto Vega, né? Saiu um vídeo ontem aqui no YouTube também, você pode conferir no card ou aqui embaixo na descrição, explicando bastante o projeto, mas eu vou resumir para quem não viu o vídeo, tá? O Clube do Conto Vega é o clube do conto que vem lá do Instagram do Ser Linguagem, em que a gente discute contos em transmissões ao vivo, trazido para o YouTube no formato de Vega, que é vídeo todos os dias de um mês com a letra A, que começa com a letra A, nesse caso, abril. Então, todos os dias de abril, tirando o primeiro e o último, que é a abertura e encerramento, nós vamos ler e discutir um conto com vocês. Essa lista completa de contos está disponível no box de descrição aqui embaixo. E também você pode conferir os contos que nós vamos discutir, a íntegra deles, em formato de podcast, no Ser Linguagem Podcast. O de hoje sai hoje de manhã e o de amanhã sairá também amanhã de manhã. Os vídeos, a gente está tentando manter a rotina de publicar entre 7 e 8 horas da noite. Então a gente mantém essa lógica, beleza? O podcast sai de manhã e o vídeo sai à noite. Assim você pode participar com a gente dessa empreitada ao longo do mês de abril. Isso mesmo. E o vídeo de hoje é um vídeo desse livrinho aqui, A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo, da Angela Carter. A Angela Carter é uma escritora inglesa que tem como proposta de trabalho reunir contos de fadas na sua versão original, a sua versão mais sombria, e trazer para o público atual. Até a época dela, né? Porque ela morreu em 1992, certo? Em relação à publicação desse livro, assim como a proposta dela, ela reúne alguns contos de fadas na sua versão original, alguns com uma carga mais pesada, mais sombria mesmo, sangrenta. Sangrenta é a palavra. É a palavra. E organiza nesse texto. O conto que a gente vai discutir hoje, como vocês podem já ter visto no título, é A Batalha dos Pássaros. Aqui cabe uma observação muito importante, gente. Aliás, algumas observações importantes, tá? A primeira de tudo, vai ter spoiler. É um texto curto, né? Contos são textos mais breves do que outros textos, do que romance, por exemplo. Então não tem como nós falarmos do conto sem falarmos de coisas essenciais para a história. Então se você não leu, ou se você não ouviu o podcast e você se importa muito com o spoiler, você é um spoiler fóbico ou spoiler fóbica, então você dá uma olhadinha no texto antes de vir para o vídeo. Pausa, para aqui, vai dar uma olhadinha no podcast, no texto, depois você volta. Se você não se importa com spoiler e não leu o texto, ou leu o texto e quer discutir, esse é o seu momento. E é importante a gente acrescentar uma coisa, tá? Esses momentos não vão ser aulas. Nossa intenção aqui não é discutir teoria. Não é discutir teoria, análise literária, não tem como. É um projeto frenético. O que a gente vai fazer é abrir fóruns de discussão sobre os textos. Então, se você leu A Batalha dos Pássaros, da Angela Carter, aliás, né, trazido pela Angela Carter, mas de autoria diversa, questionável, e você quer discutir sobre esse texto, você quer... Meu Deus, com quem que eu posso conversar sobre esse texto? Aqui é o seu lugar. Aproveite o campo de comentários para a gente poder abordar aspectos da narrativa ou abordar aspectos que Maílson e eu trouxemos para atualizar o texto nos dias de hoje, né? Associando ele com alguma coisa, com alguma questão social, que vai acontecer com certeza. Certo? Só para vocês sentirem o tom das narrativas que a Angela Carter traz, eu vou ler o iniciozinho da introdução desse livro, só para vocês sentirem o que é que ela diz. Embora esse trabalho se apresente como um livro de contos de fadas,
os leitores encontrarão muitas poucas fadas nas páginas que se seguem. Já animais falantes, muitos. Seres que são, em maior ou menor medida, sobrenaturais. Então, a gente vai ter acesso a esses seres sobrenaturais, essas poucas fadas, esses muitos monstros, esses seres que falam, e a gente vai tentar discutir através deles ou por eles como que a nossa realidade pode ser refletida dentro da narrativa. Exato, não, e aqui embaixo, no box de descrição, eu estou deixando 2 vídeos que podem ajudar bastante vocês em entender o que seria contos de fadas, né? Porque vamos lembrar que o contos de fadas ele surge inicialmente para um público adulto. Ele serve para entretenimento, então ele é sangrento, ele é mais macabro, ele é mais violento. Então nós temos alguns contos bem clássicos da nossa literatura infantil, que têm fins hoje muito diferentes dos fins originais. Como a Chapeuzinho Vermelho, que Morre. que não escapa do lobo mau. Ou como as irmãs postiças da Cinderela, que Arrancam dedos, calcanhares para tentar colocar o pé no sapatinho, de cristal. Então, assim, os fins foram mudando, assim como os objetivos dos contos de fadas mudaram. Antes era entretenimento para adultos, depois virou educação para crianças, né? Para mostrar para as crianças lições como não desobedeça seu pai, não siga por caminhos duvidosos, não fale com estranhos e tal. É importante também diferenciar. Esse conto é um conto, não é uma fábula. Apesar de ter animais que falam, que é uma das grandes características da fábula, ele é um conto porque ele não passa necessariamente uma lição de moral, e ele tem mais complexidade, mais núcleos, inclusive narrativos, do que uma fábula queria. Vamos para o resumo? Vamos lá. Vamos para o resumo. Então, a gente começa o conto com um rei, nós estamos no reinado, né? Nós temos o rei e o filho do rei que sai para poder observar a batalha dos pássaros, né? Ou a batalha de animais que voltou a ser frequente naquela realidade. E quando o príncipe chega, o filho do rei chega naquele lugar, ele encontra então o corvo e a serpente, ali começa o nosso conflito. Aqui eu vou separar o conto em pelo menos 4 tempos, que vão servir para a gente fazer a análise logo em seguida, tá? Nós temos então, para quem lê o texto, né? Nós temos então pelo menos 4 tempos. Mas isso me ajuda para saber se eu procurei certo. Nós temos o tempo em que o primeiro príncipe, encontra o corvo, segue ele e dorme na casa das irmãs do corvo e recebe do corvo uma recompensa. Né? Depois de ajudar na batalha. Exato. Na primeira batalha. Ele ajuda na batalha, o corvo volta a ser um homem bonito, né? Ele sai do encanto porque conheceu o príncipe, então nós chamamos esse primeiro momento. Nós temos outro momento em que o príncipe ele desobedece o corvo e abre o presente no meio da floresta, e aí ele não consegue colocar de novo o presente que ele recebeu dentro da caixa, e aí chega um gigante para ajudá-lo com esse problema, né, de colocar de novo o presente dentro da caixa, no meio da floresta. Então acho que esse é o primeiro, apesar de ser breve, é um primeiro momento, porque é aqui que o gigante diz, o segundo momento, perdão, que é aqui que o gigante diz, eu te ajudo, mas só se você me der o seu filho quando ele tiver 7 anos. O príncipe não teve filhos ainda. E ele fala assim, tá, ok, darei se um dia eu tiver filhos. Acontece que ele tem. E aí nós vamos para o terceiro momento, que é quando o gigante volta para buscar o filho desse então rei, né? Ele era príncipe até esse momento, vira rei. Quando ele vira rei, o gigante vai tentar buscar o filho, a rainha, a mulher do rei, tenta enganar o gigante várias vezes, o gigante se estressa, e aí nós encerramos quando o gigante finalmente consegue pegar o filho do rei, entregam para ele o filho do rei, ele leva o filho do rei para adotar, para criar. Nós temos então o fim do terceiro momento. O quarto momento, então, a meu ver, é desde o momento em que o príncipe, o novo príncipe agora explorado pelo gigante, conhece uma das filhas do gigante até o fim da história. Então nós temos esses 4 momentos, a gente vai tentar conversar sobre esses 4 momentos porque eles são bem distintos entre eles, né? Apesar de ser um conto, uma história mais breve, ele tem essas diferenças mais complexas. E como pode ser visto, esses 4 momentos nos levam a vários personagens, várias organizações sociais diferentes, e dentro dessas possibilidades existem várias temáticas discutidas dentro da narrativa. O que a gente fez? Para que a gente não se prolongasse muito e a gente deixasse espaço para que vocês propusessem outras discussões, a gente selecionou 2 principais, provavelmente a gente fala demais, mas as 2 principais são a organização social dentro desse conto, como que a gente percebe quem pertence a que classe,
qual classe dominante, qual não é, dentro das organizações, das falas, das estruturas do texto, e o posicionamento feminino dentro do conto. Principalmente no posicionamento da rainha, né, no momento que ela tenta ludibriar o gigante. Exato. Eu só quero pensar outro. No momento que ela tenta ludibriar o gigante, e na figura da filha do gigante, quando ela ajuda o príncipe na sua jornada de volta para casa. Então são essas duas principais discussões que a gente vai tentar trazer para vocês. Seguindo essa linha de pensamento, só para ilustrar para vocês, como a gente já comentou, uma das recompensas que o gigante pede para o príncipe é o seu filho. Então, o que é que ele decide junto com a rainha? Na verdade, a ideia é da rainha, mas ele decide junto com ela. Na verdade, ele meio que dá pra rainha assim, cuida. A rainha fala assim, não, deixa que eu resolvo. Vamos entender, né? O gigante voltou depois de 7 anos para buscar o filho do rei. Lembra daquela que achou que eu contei? Então, quando ele volta para buscar o filho do rei, o rei não sabe o que fazer, então tinha colocado para a rainha descobre e tal, ela fala assim, não deixa que eu resolvo. E aí, como é que ela vai resolver isso? Quando ele vai buscar, o gigante diz, entrega teu filho, lembra-te da tua promessa. O rei responde, vai tê-lo, quando a mãe dele o tiver preparado para a viagem. A rainha preparou o filho do cozinheiro e o deu ao gigante. O gigante foi embora com ele e logo adiante pôs uma varinha na mão do menino. Ele perguntou, se o teu pai estivesse com esta varinha, o que faria com ela? Se o meu pai estivesse com esta varinha, bateríamos cachorros dos gatos caso se aproximasse da comida do rei. O menino disse, tu és o filho do cozinheiro. Então, primeiro a rainha entrega o filho do cozinheiro. Mas não satisfeita, quando o gigante volta para cobrar pelo filho realmente do rei, ela entrega um outro filho de um outro funcionário. Vamos ver como é. Ela preparou o filho do mordomo e o deu ao gigante. O gigante não tinha andado muito quando colocou uma varinha na mão do menino. Se o teu pai estivesse com essa varinha, o gigante disse, o que faria com ela? Bateria nos cachorros e nos gatos que se aproximassem das garrafas e dos copos do rei. Tu és o filho do mordomo, o gigante disse. Observem, como é que ele identifica que não é o filho do rei? Quando ele dá um instrumento de trabalho para a criança. E a criança, por reprodução do que ele vê o pai fazendo, ele acaba identificando, demonstrando para o gigante que ele não é o príncipe, e sim o filho do cozinheiro ou o filho do mordomo. E aí é interessante a gente perceber que o gigante, ele não tenta conversar. Ele representa o papel de gigante, de ogro, né? de pessoa má. Irracional quase mesmo. Isso, que é a ideia que a gente tem de um personagem de uma fábula, de um conto de fada. E é interessante que isso traz um ganchinho só pra gente debater um pouquinho a diferença de conto maravilhoso, fantástico, que a gente estava se perguntando mais cedo. Isso é um conto maravilhoso, um conto fantástico, contos de fada se encaixa em qual categoria? E a gente vai tentar debater um pouquinho com vocês. Eu lembro assim, quem não é muito próximo, muito, digamos, ligado nessas discussões literárias, pode não entender, o que é isso, né? Conto maravilhoso, conto fantástico. Mas para quem estuda, ou lê, ou consome, percebe que existem diferentes gêneros literários, né? Estabelecer limites entre esses gêneros é difícil porque a literatura é uma arte, como toda arte, ela é fluida. Mas a gente consegue ver algumas características. A gatinha aqui atrás. A gente consegue ver algumas características em comum entre alguns textos. Que, por exemplo, contos maravilhosos geralmente partem do acordo tácito com o leitor de que tudo aquilo que parece absurdo e sobrenatural é normal. É uma definição do Todorov, né? Isso. Todorov, uma grande referência em músicos literários, ele define dessa forma. Então, por exemplo, nós estamos falando desde o começo de corvos que falam e se transformam em homens, príncipes, gigantes, casas guardadas em sacos, castelos, que assim, nós estamos sempre falando de coisas que são distantes da realidade empírica, para usar termos do Todorov, de maneira natural. Ninguém está duvidando, ninguém está assim, corvo não fala, né? Agora, se nós estivéssemos falando de um conto fantástico, nós estaríamos questionando aquilo que não é empírico. A discussão partiria do estranhamento daquela tal realidade. Até a gente vendo alguns vídeos, a gente estava se perguntando, por exemplo, Harry Potter, que tem esse aspecto de fantástico que parte do estranhamento, mas nem toda a obra é assim. Então seria mais fantástico, mais maravilhoso, seria um híbrido dos dois.
O que seria? Nós temos ali, por exemplo, para quem conhece a história, né? Harry Potter, você tem o Harry quando ele descobre que é bruxo, extremamente absurdo com aquele mundo, né? Com o Hagrid entrando, né, na casa, as Várias cartas, corujas. as milhares de cartas e corujas. Então aquilo é de fato um estranhamento com algo que é sobrenatural, estranho, então daí vem o fantástico, né? Esse susto, essa vacilação, como diz o Todorov. Já o maravilhoso a gente pode ver, como o Maestro falou, na Ordem da Fênix, né? Sim, que aí todo aquele universo já é natural, não existe mais estranhamento, até as pessoas ditas trouxas na obra, elas já estão acostumadas com aquela situação, elas não questionam, não duvidam, elas agem naturalmente. É muito interessante perceber que às vezes você começa com o fantástico e vai evoluindo para o maravilhoso. Vai se Ou o transformando, contrário. né? E aí observem como que aqui nós temos um conto que é maravilhoso porque ele parte desde o começo da fantasia como alguma coisa natural, certo? E só já trazendo um gancho para a nossa segunda discussão, que seria o papel da força das mulheres nesse conto, a gente percebeu que o rei fez um acordo com o gigante, mas quem tomou as decisões foi a mulher. Então, tipo, decide aí, você resolve. E além dela, nós temos uma outra personagem que vai aparecer mais pro final do conto, que é a filha do gigante, que ela acaba salvando a pele do príncipe, do segundo príncipe, praticamente o conto inteiro. Então, nessa parte da história, nós temos o quê? O gigante leva o príncipe, ou então o príncipe ainda, com 7 anos de idade, para sua casa e o educa como seu filho. E aí, um belo dia, o filho do rei, né, o príncipe, descobre que no hangar de cima da casa do gigante havia alguém. E aí ele encontra as 3 filhas, na verdade uma só, a mais velha, as 3 filhas do gigante. E aí a mais velha fala com esse príncipe, diz a ele que ele pode chegar mais perto, conhecê-la, e ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Isso é deixado claro o tempo inteiro. E nós vamos descobrir na sequência que ela é meio bruxa, né? Ou feiticeira, né? Que ela tem poderes mágicos. Ou a gente vai se questionar o que seria esse ser bruxa, né? Justamente, exatamente. Então ela vê o príncipe e vê nele a possibilidade de não ser casada, não é casar, né? É de não ser casada com um outro príncipe de um outro rei que ela não queria. Que ela não gosta, não simpatiza. Exato. O gigante falou assim, você vai casar com esse príncipe aqui. E ela disse que ela não queria casar com ele. E ela viu um outro príncipe com a possibilidade de não casar com o outro, né? Com o que ela não gostava. E aí ela começa a tramar ou articular para que o casamento dela acontecesse com aquele príncipe que o gigante tomou do rei na aposta, né? Sim. E é interessante a gente perceber essa questão, porque assim, a partir do momento que ela decide, ela toma para si a função de arranjar o próprio casamento, ela começa a fazer tudo que está ao alcance dela, até as coisas mais absurdas, para fazer com que o pai aceite o príncipe como seu marido. Então o que é que o príncipe, o gigante faz? Eu aceito que você case com uma das minhas filhas, não diz qual, desde que você cumpra 3 missões, três tarefas. Depois da última tarefa, ela perde o dedo mindinho na última tarefa. Que é sobre, você lembra? Você que ouviu o podcast e leu o texto, você lembra? Ela perde o dedo mindinho porque uma das tarefas era subir uma árvore de 150 metros e pegar 5 ovos de uma ave que tinha ninho nessa árvore. E ele não consegue subir, evidentemente, né? Porque, né? Homem. Então, ela sobe, ela faz uma escada para que ele suba e no meio disso ela perde o dedo mindinho. E aí ela fala para ele assim, hoje à noite, depois de cumprir as 3 tarefas, meu pai levará você para encontrar a mim e as minhas 2 irmãs e nós estaremos vestidas e fantasiadas de maneira igual. E você terá que reconhecer quem sou eu. E você reconhecerá porque eu serei aquela que não querer dedo mindinho. É forte, é uma cena forte. Ela chega a se mutilar para conseguir não cumprir o que o pai dela exigiu anteriormente. E desde esse momento da história, ela começa a falar do hálito do pai, o hálito quente do pai dela nas costas. Estou sentindo o hálito quente de meu pai nas minhas costas. A gente vê muito essa representação de uma filha que tem ideias próprias, tem decisões próprias, mas que o patriarcado, a figura do pai está ali para determinar o que ela tem que fazer, para determinar o caminho que ela tem que seguir. Então, quando ela toma
a conta do próprio caminho, quando eles decidem fugir depois do casamento, e que ela precisa criar obstáculos para se distanciar do pai, ela percebe que mesmo distante, o hálito do pai está às suas costas, porque o pai segue tentando controlá-la de alguma forma, e isso é muito pesado. Então, a gente trouxe olhares mais contemporâneos para dentro da história, né? Mas a gente precisa sempre levar em consideração o contexto desse conto de fadas, né? Que remete, sei lá, século XVI, XVII. Então, naquele tempo, mulheres com poderes sobrenaturais, homens com poderes sobrenaturais, eram bruxas, eram feiticeiros, e as mulheres, infelizmente, evidentemente, dependiam da figura masculina para muita coisa. Daí ela está amarrada à figura do príncipe, né? E finalizando a história, a história ela começa com o príncipe sozinho e aí vai terminar com ela insistindo em casar novamente com o príncipe. Ela casa com o príncipe que se torna rei na sequência, né? Isso remete muito Vou colocar aqui uma imagem do livro que a gente viu para poder conversar com vocês. Isso remete muito ao perfil das histórias dessa época, realmente, que valorizavam muito a palavra dada, a palavra empenhada, o compromisso acertado. Isso me lembra muito a série The Witcher, por exemplo, que saiu na Netflix recentemente, em que um personagem também tem um compromisso muito forte com uma palavra dada dentro da história, né? Também remete a um filme que eu ia comentar. Sim, mas era mais na questão de trazer esse papel da mulher que tenta se emancipar e é vista como bruxa, que é o filme A Bruxa, que... vai colocar a capinha também aqui. Enfim, acho que é isso nesse primeiro vídeo. Gente, o vídeo ficou gigantesco, a gente percebeu por aqui, só pelo grupo do vídeo. A gente vai tentar ser mais breve nos próximos, ou não, deixa aqui nos comentários. Vocês gostaram dessa versão mais estendida da análise ou vocês acham que uma versão mais curta é melhor? Enfim, nos vemos então amanhã. E só pra deixar já antecipado, o conto de amanhã, Caatinga, do Ivandro Menezes. Até mais, gente. Até logo, tchau, tchau.